Eu vou falar hoje, refletir com vocês, junto com vocês, sobre a culpa. Mas eu queria começar antes falando de vocês, das impressões que eu tenho tido ao longo já de alguns meses, nos últimos dias, isso se tornou um pouco mais presente, que é as energias dos ambientes onde a gente anda. É impressionante como nós estamos numa fase, já vem muito tempo, mas talvez nesses momentos mais acirrados, como a gente está com um ambiente muito tumultuado, energeticamente e espiritualmente. E há uma necessidade muito grande de todos nós estarmos atentos, como Jesus nos recomendou, orar e vigiar, estarmos muito atentos, vigiando muito os ambientes, os locais onde a gente está e como nós estamos nesses ambientes. Porque encontrar ambientes em desequilíbrio, pessoas irritadas, o nível de agressividade elevado, eu diria que quase que normal no mundo que a gente vive, na cidade do jeito que está, que a gente vive, mas nós temos a opção de não entrarmos na mesma vibração desse ambiente ou das pessoas que cruzam nossos caminhos. E eu sei o quanto isso é difícil para nós. Quando nós percebemos, nós já estamos ativos, nós já estamos agindo e principalmente reagindo da forma como esse ambiente ou essas pessoas nos chegam. E isso é muito ruim, porque é como se a gente botasse fogo, né? Lenha no fogo, fogo na lenha, né? Os dois, né? Então é como se a gente estivesse alimentando isso. Então nós que somos espíritas, nós que temos oportunidade de estar numa casa como essa, de ter essas reflexões, nós temos a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. De quando estivermos vivenciando tais ambientes ou tais situações, estivermos com pessoas em tal nível de desequilíbrio, nós podermos agir de uma forma contrária. E acreditem, nesse caso, uma andorinha vai fazer verão. A gente vai ter a capacidade de não vibrando na mesma diapasão deles, da violência, da irritação, da raiva, do mau humor, do que seja, se nós vibrarmos com paciência, boa vontade, respeito e oração, a gente pode mudar o quadro. Pode não resolver a vida daquelas pessoas, pode não resolver a história da encarnação daquela pessoa, mas a gente atenua muito as consequências muito ruins que advêm de qualquer situação de violência, né, de desamor que a gente possa estar vivendo. Pensem nisso. Nós podemos, sim, no nosso dia a dia, sermos instrumentos de Deus. Às vezes a gente, numa oração, pede, eu peço muito que eu seja instrumento teu, Pai, alguma coisa assim, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que estar disponível a ser esse instrumento. E não precisa de ser um espírito de luz, um grande espírita, um frequentador assíduo da casa espírita, para que sejamos instrumentos de Deus. Deus se utiliza de todos. E muitas vezes isso vem numa postura mais serena da nossa parte, numa situação dessa, num momento de oração que a gente faça, de uma forma mais consciente, não banalizada, porque às vezes a gente fala de oração e vai, Pai nosso que está no céu, santificado, a gente vai orando desse jeito e vai repetindo frases, mas estamos fazendo de tudo, mas menos orando, porque nós não estamos de alma naquela oração, a gente não está de fato ali naquilo que ele está falando. Mas nós aqui temos a capacidade de fazermos isso. Então, essas minhas primeiras palavras é de convite a cada um arregace as suas mãos e faça a sua parte. Não tentem mudar o mundo, não tenham essa pretensão, mas colaborem para isso. Se a gente conseguir mudar uma frequência vibratória muito baixa de violência, de raiva, de desamor, enfim, do que seja, com a nossa presença, com a nossa prece, com uma postura mais serena, já valeu muito a pena. Talvez isso faça com que o nosso dia tenha valido a pena, apesar de todas as confusões que a gente possa viver. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, tá? E hoje a gente vai falar da culpa. E a culpa está muito presente na nossa vida. A culpa ela vem muito daquela coisa cultural, educacional, que a gente ouve desde pequenininho, talvez até na barriga da mamãe, aquela coisa do pecado original. Nós já nascemos errados.
Nós já nascemos culpados. Somos frutos desse erro, né? Desse pecado. E a gente vem carregando isso. E a gente entra numa cultura, numa sociedade, e muitas vezes crescemos, né, até a gente pegar a nossa independência de escolha, dentro, às vezes, de uma religião, e sim trazer e despertar um outro estado, que é o de responsabilidade, que é muito diferente da culpa. Então, eu me torno uma pessoa responsável diante daquilo que eu faço, diante daquilo que eu participo. E não fico me sentindo e me atormentando com esse sentimento da culpa. Eu sou culpado porque aconteceu isso, eu sou culpado porque não aconteceu isso. Não, eu sou responsável por isso que está acontecendo, eu tenho participação nisso que está acontecendo. Isso é muito diferente, essa postura, que é uma postura positiva, dinâmica, que faz diferença na nossa vida. Agora, da culpa, não. A pessoa que traz dentro de si, esse sentimento de culpa, ele já traz uma postura de derrotado, já traz uma postura de coitado, carregando o mundo nas costas, se punindo, se autoflagelando o tempo todo. Ah, mas eu não faço isso. Sim, a gente não faz isso conscientemente. Eu não acordo, hoje eu vou ficar me dando chibatada. Hoje eu vou bater com a cabeça na parede. Não é dessa forma que a gente faz. A gente vai fazendo isso se sabotando ao longo do dia. A culpa traz uma menos-valia. A gente passa a acreditar menos na gente. A gente começa a assumir, pegar para a gente até o que não é nosso, porque nós somos culpados. O mundo está do jeito que está porque nós temos culpa no cartório. O mundo tem a violência que está porque a gente tem culpa. Esse é o pensamento errado. Todo espírita deveria de pensar o contrário. O mundo está violento e eu faço parte desse mundo violento. E eu tenho a minha cota de participação. Aí o espírita pensa, o que eu posso fazer para mudar tal situação? Se você tiver na vibração da culpa, você não vai fazer isso. O pensamento seu, você fica no monodeísmo, sempre tentando encontrar os motivos que te levaram àquilo e você se pune por isso. Você só pensa na punição, eu não mereço. Está acontecendo, mas também, né, eu fiz isso, também não sei o que é, o mundo, mas eu também é porque eu sou errado, porque... E você, paulatinamente, vai se sabotando. Você vai deixando a vida passar com as oportunidades que a vida te dá, mas que você não se sente em condições de assumir, de pegar essas oportunidades para você. Repito, isso não é consciente, ninguém fica pensando nisso, ninguém vai falando, eu não vou fazer isso, não, porque eu sou culpado. Não é dessa forma, é inconsciente. A gente é uma postura que a gente assume diante da vida e das situações das pessoas. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa ser responsável por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Ok. Responsabilidade é entender o momento presente que você está vivendo. É entender as capacidades que você tem diante da vida. Então, eu sei das minhas capacidades, sei das minhas limitações e sei que posso fazer algo diante da vida, diante das pessoas, diante de si mesmo e do próximo. Eu estou consciente disso. Então, eu assumo uma responsabilidade na vida e não deixo só a vida passar de forma irresponsável. O que leva, muitas vezes, a esse sentimento de culpa. Assumindo e se punindo, principalmente. O grande problema da culpa não é você chamar para você a situação. Ah, não, participei disso. Isso seria responsabilidade, né? Chamar para si a participação de algo, isso seria responsabilidade. Mas sim o que você faz, que você chama e você se pune em sequência diante daquilo que você não fez ou que você fez. Isso é muito diferente. Então, quando você chama a responsabilidade, você está se dando uma oportunidade de reconhecimento daquilo que está acontecendo e, a partir daí, tentando mudar. Isso é completamente diferente, muito diferente. Vou dar um exemplo para vocês de dois muito conhecidos que acompanharam Jesus Cristo. Teve aquele que negou 3 vezes, não foi? Quando o galo cantou e tal, Pedro. E ele ficou muito mal com isso. Depois que aconteceu, o pai, não conheço Jesus e tal, ele negou veementemente. Depois que acabou aquela situação, ele se sentiu muito mal.
muito constrangido, cara. Ele percebeu a realidade daquilo, o que ele tinha feito. Ele traiu a Jesus. Passou um tempo triste consigo mesmo, amargurado, mas ele não ficou se culpando. Ele viveu a tristeza do ato que ele fez. Ele reconheceu o erro que ele cometeu. Mas a partir daquele erro, ele entendeu que ele tinha que mudar a postura dele. Ele passou na cabeça dele toda a história que ele teve com Cristo antes. E percebeu como ele jogou fora aquela oportunidade que a vida deu para ele, de ele mostrar tudo que ele tinha aprendido com Jesus. Mas não, ele negou. Ele entendeu isso. E o que ele fez? Ele fugiu? Ele se escondeu? Ou tirou a sua própria vida diante daquilo? Não. Ele arregaçou as mangas e foi um dos maiores, né, divulgadores e exemplificando mesmo a doutrina do Mestre Jesus. Ele transformou aquela angústia, aquela dor do que ele tinha feito, da negação a Jesus, em trabalho, em obra, em exemplo, em vivência positiva. Então, ele chamou, sim, a responsabilidade para ele pelo ato, e ele, em troca, ele agiu de uma forma contrária. Então, ele foi um trabalhador, né? Ele foi a pedra mesmo dos apóstolos depois da partida de Jesus, na divulgação, no exemplo dos ensinamentos do Cristo. Então, ele tornou em trabalho. Já no outro oposto, o outro companheiro de Jesus, Judas, traiu Jesus o entregando lá aos soldados. E depois que Jesus foi pego, crucificado e morto, Judas também entrou numa angústia profunda, muito amargurado com aquilo que tinha feito. Mas ele, em vez de pegar aquela dor, aquele sofrimento que ele estava vivenciando com o ato que ele tinha feito, ele se culpou profundamente. E a única saída, nesse caso, para ele, era se punindo. E ele se puniu, tirando a própria vida. Pedro, ele não fugiu do problema, ou sentiu pena de si mesmo, ou se culpou. Ele agiu no sentido contrário do erro que ele tinha feito. Que foi até um pouco da proposta que eu sugeri a vocês quando eu pedi: façam diferente da energia que vocês estão vivendo. Se é violência, leve amor. Se é impaciência, leve calma. A gente precisa fazer esse movimento contrário. Então, percebam que um carregou a culpa e se puniu por isso. E não resolveu o problema. O outro chamou a responsabilidade para si e agiu. E transformou. E mudou. E mudou a energia, o cenário que ele tinha produzido lá atrás. Como é que é aquela frase que fala, que o Chico fala? O passado, o que eu fiz. Não. Como é que é a O frase? passado não se pode mudar. O passado não se pode mudar, mas o futuro, É. esse sim, eu posso construir a partir de agora. O culpado, ele não pensa assim. Ele acha que não tem jeito. A única saída para resolver o problema é se punindo, é se castigando, é dando troco em si mesmo. E assim ele resolve. Não é assim. Isso é a visão que eu sempre falo aqui do Deus punitivo. Nós fomos criados com esse Deus punitivo. Olho por olho, dente por dente. Olha, se fizer, vai ter isso. Aquela cobrança, vai ser punido. Punição, 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 punição desde pequenininho. A catequese toda de punição. A gente cresce com esse sentimento. Então, quando a gente erra, a gente não pensa numa saída. Não, vou fazer diferente. Eu vou mudar, eu vou transformar. Eu vou semear de uma forma diferente. Não, eu errei, eu vou ser punido. E nesse caso, eu vou me punir. A gente precisa tirar isso e trazer aquele Deus amoroso do Cristo, que é o Deus educativo, é o Deus que quer que nós saiamos da ignorância e da simplicidade que fomos criados para espíritos puros. E nesse processo, é um processo, como eu sempre repito aqui, educativo.
E vou repetir muitas outras vezes que a gente precisa tirar a ideia desse Deus que está nos punindo. Eu estou aqui encarnado no planeta Terra, expiação e prova do jeito que está, no lugar que eu estou, é porque eu mereço, é não sei o quê. Gente, eu sempre, depois que eu entendi essa frase de Jesus, que o amor cobre uma multidão de pecados, que eu fui entender que somente através do amor é que a gente constrói uma vida melhor. Não é pela dor, não é pelo sofrimento, não é pela culpa, não é pela punição que a gente melhora. Isso são alertas, são sacudidelas no espírito para acordar para a realidade. O que faz, de fato, a gente dar um passo além é o amor. Ninguém vai crescer apanhando, levando chicotada. Não é assim. Ele leva isso até para se despertar. Opa, espera aí, tem alguma coisa de errado. Mas ele só anda para frente na hora que age, vive, pensa no amor. Sem o amor, não vai haver um desenvolvimento evolutivo do espírito. Não tem como. Pedro, ele transformou aquela dor, que foi a sacudida que ele precisava, chamando ele à realidade. Olha, você não é isso tudo, não. Olha o que você fez. Apesar de estar com Cristo, andando lá esses anos todos, olha o que você fez. Acorda para a realidade. E aí ele, através do amor, com muito esforço, é verdade, ele construiu uma vida de trabalho. Não foi fácil para Pedro, mas ele construiu. Ah, ele construiu no sofrimento? Não, o sofrimento sacudiu ele acordou. E aí ele partiu para a ação. E trabalho é amor, tá, gente? Às vezes a gente não associa, né? Mas é. Enquanto a gente está lá na labuta, está na busca de ajudar o próximo, ajudar a família, o vizinho, que seja, enquanto a gente está participante dentro de uma sociedade, tentando construir uma sociedade melhor, nós estamos amando. Quando eu falo para a gente parar numa situação dessa, espera aí, aqui está violência, está irritação, está um clima estranho, vou orar, vou rezar, você está amando. Amar é isso, é que a gente às vezes esquece. O amor está impregnado nisso. Quando há uma discussão e você está doido para falar que você tem uma coisinha para botar mais fogo na lenha, aí você se cala e não fala. Isso é o quê? Amor. Você está respeitando o outro e está respeitando a si mesmo. Nas redes sociais, nos grupos. Que é a febre de hoje, né? Hoje a gente tem uma tentação maior, né? Para fazer isso, para as redes sociais e das coisas que tem. E aí, quando a gente se cala, ou então, em vez de se calar, em vez de apertar o dedinho no botão lá do celular, do smartphone, do obsessor tecnológico, em vez da gente fazer isso, a gente segura. Isso é amor, gente. Às vezes a gente esquece que se silenciar é um ato corajoso de amor. A gente não consegue. A gente dá aquela palavrinha venenosa, assim, sutil. Não falei nada, não, só foi aquilo. Não, só aquilo que a gente sabe que não é só aquilo. É tudo aquilo. Se resumiu numa palavra e a gente joga aquilo. Alguém já fez isso? Aqui? Eu fiz. Estou corajoso, né? Falando isso. Ainda está gravando? Está gravando, cai na internet. Todo mundo que tem coragem fala. É. Só se olhar um pouquinho. Mas a gente faz, gente. O pior é isso. Nas pequenas coisas a gente escorrega. Porque a gente acha que não é nada demais, né? Só um comentáriozinho inocente. E às vezes a gente estraga toda uma relação, a gente faz um estrago na vida do outro, às vezes um estrago numa família, porque a gente falou. Isso não é amor, gente, isso é desamor. Então, amar é ficar em silêncio às vezes. Amar é dizer não. Como é difícil dizer não para filho, né? Em determinadas situações, para gente, para as pessoas que a gente gosta. Às vezes, mas é preciso, e às vezes dizer um não é um ato de coragem com muito, mas muito amor. Mais do que um sim. Fácil dizer sim para não encher o saco. Sim. E às vezes dizer um não é muito difícil. E para isso, além da coragem, tem que ter amor. E como anda a nossa cota de amor nessa história? Tá boa? De 0 a 10, o que a gente daria? Não precisa te falar, não, gente. Guarda para vocês. O que vocês falariam nessa cota? De 0 a 10, como anda o amor de vocês? Entenda esse amor
Não é beijinho, abraço, não é esse não. Esse amor que eu estou falando, trabalhando, agindo, enfim, se calando. Como é que está de 0 a 10? Será que chega em 9? Não se entrega, sabe? É 9, 9,5? Está perto do 10? Está o 5? De 0 a 100. Melhorou. Um 5 com louvor? O louvor, Eu acho que no mundo caótico que a gente vive, se a gente tiver essa tabela de 0 a 10 com 5 de amor, vocês estão de parabéns. Está muito bom. Alguém no dia de hoje teve algum impulso, pensamento de raiva? Não precisa responder, não. Só pensa aí para vocês. Alguém aqui se irritou, mesmo que de leve, com alguém? Eu já, e pior que antes da palestra. Pior que foi. Foi. Não posso falar o santo, mas tudo bem. Me irritei. eu também. Não só me irritei, ainda pronunciei, viu? Porque eu podia ter me irritado. Não, mas eu não aguentei, falei. Então, errei. Tá com 4 agora. Eu não tinha nem chegado, né? Mas tá bom. Fico 4 que eu tô no lucro. Eu não pensei no 4, meu lucro tá ótimo. Não precisa falar mais. Não, tá bom, vamos continuar. Perdeu um ponto. E é impressionante se a gente consegue ter um pouco de olhar para si mesmo, a gente percebe essas coisas. Eu estou rindo aqui, vocês estão rindo, né? Mas eu fiz mesmo. Não estou contando isso para fazer a palestra, não. Eu fiz isso, eu me irritei. E olha que eu penso nessas coisas, eu evito, eu penso, eu não sei o que, eu tento, né? Não de forma paranoica, mas ao longo do dia eu tento ver as situações. Quem dirige aqui, está dentro de um carro, fecha, não sei o quê, um burrinha que anda devagar, o sinal está fechando, ele passa e você fica. Já aconteceu isso com vocês? Não. É isso, vocês ficam tranquilos no volante, ninguém faz nada, um vai com Deus, meu filho. É assim que vocês fazem? É? Jesus te leva. Gente, eu, quando estou dirigindo, eu tento ser calmo. E aí, eu não abro janela para brigar com ninguém, que eu também não sou louco, né? Então, assim, a minha loucura tem limite. Mas eu, às vezes, se alguém passar e me ver no carro, não estou falando com o espírito nem nada, é ele mesmo aí. Aí eu estou... Às vezes, quem está do meu lado, que isso? Calma, você... Não, mas é só comigo. Aí eu falo, é só comigo, o cara não está ouvindo. Aí a pessoa fala, mas eu estou. Ah, então... Tinha esquecido do detalhe que tem alguém do meu lado. Quando eu estou sozinho, a coisa é mais expansiva. E a gente fala. O senhor tem música? O senhor tem música no carro? Tem. Outra música? É uma sugestão. É uma sugestão. Vou tentar. Vai falar por cala. Vou tentar. Mas é interessante ele ter falado isso, porque muitas vezes, quando a gente está num nível de irritação, se alguém falar, fica calmo, não dá mais raiva. Faz assim, ó, para de falar baixo. Não é assim que a gente faz. Certo? Então, assim, não enche, para. Mas eu quero te... Não, tá arrumando, tá piorando, não é? Quem não fez isso, atire a primeira pedra. A gente faz isso, a gente ri para não chorar, né? Porque a gente se encontra nessas situações, porque a gente é assim. E, Rubens, então, assim, agora eu percebi que eu não tenho tanto amor. Realmente, eu estava me dando um 7, eu acho que um 5 ficou de bom tamanho, tá com louvor. E é isso mesmo. Porque a gente se pega em pequenas coisas que a gente vai olhando o quanto a gente não pratica aquilo que a gente ouve aqui. É interessante. Até dentro da casa espírita, como eu fiz, né? É difícil. É muito difícil. Como é difícil amar. Como é fácil se culpar. Porque a culpa, ela está ligada a um certo autodesamor. A culpa é uma falta de auto-amor, gente. Porque quando a gente começa a se amar, é sinal de que a gente está começando a se conhecer um pouco. É sinal que a gente começou a se aceitar. E aí o processo de auto-amor vai se construindo. Quando a gente está se culpando demais, carregando uma culpa, é sinal que está faltando amor na nossa vida. Mas é amor conosco. Está faltando a aceitação das nossas imperfeições. É preciso a gente dar mais crédito e chance a cada um de nós.
É preciso. Espírita, muitas vezes, se leva a uma autocobrança exagerada. Me lembro muito quando eu falo isso, quando eu comecei a ler os livros, já falei isso aqui algumas vezes, lia os romances, aqueles negócios, e no final dava tudo certo, e aquilo, eu falei, caramba, e eu achava aquilo muito bom, e aí eu ali jovem, né, inexperiente, começava a tentar botar aquilo na vida. Vocês acham que deu certo? Não deu. Lógico que não deu. Porque eu, em vez de pegar aquilo e levar de forma positiva, entendendo, até pela minha imaturidade, eu botei aqui, tentando botar aquilo de uma forma prática, mas que eu caí num problema sério, que eu comecei a me cobrar demais e automaticamente a gente faz o que com isso? Cobra quem? O que está próximo da gente. Aqueles que estão muito próximos se tornam as nossas vítimas dessa autocobrança. A gente fica chato, a gente cobra demais. Isso, às vezes, é a culpa que a gente está carregando. A gente acaba não se aceitando, não se respeitando. Eu diria, não se tolerando. E há uma necessidade íntima, urgente, de procurar culpados para essa angústia que a gente vive dentro da gente. Então, a gente começa a apontar o dedo, mas a gente começa a criticar e a olhar o outro de uma forma muito endurecida. E botamos a perder todas as nossas relações que a gente está construindo. Isso é falta de quê? Do amor. As nossas relações vão ficando duras, engessadas. É aquela relação de crítica. Já viveram isso? Acorda, já está criticando, está reclamando, vai dormir reclamando, criticando. Aí começa a perder os elogios, a gente começa a perder a capacidade de elogiar o outro nas pequenas coisas, vai perdendo a gentileza, a gente vai se tornando um pouco mais duro, mais frio no falar, ácido. Vamos ficando pessoas difíceis de conviver. O outro se sente ao seu lado como se estivesse sendo vigiado 24 horas. E que você está esperando a primeira oportunidade para dar o bote e fazer a crítica. É muito ruim para quem está do outro lado, gente. E eu sempre falo aqui, nossas relações não são para competição. O outro não está aqui para você apontar o defeito. O outro está aqui para uma parceria evolutiva. Todos nós estamos aqui numa parceria. Preciso a gente entender isso. A gente não tem que mostrar para ninguém que somos melhores que qualquer outra pessoa. Não há essa necessidade. Não é se comparando ao outro e tentando se elevar diante do outro que a gente, de fato, evolui. Isso não vai fazer ninguém melhorar na escala evolutiva. Não é mostrando o defeito do outro que a gente cresce. É percebendo os nossos defeitos e as nossas qualidades que a gente se posiciona, não acima do outro, mas se posiciona na vida, para que a gente possa entender aonde nós estamos e, a partir daí, a gente construa algo para evoluir. A gente tem que construir dentro de nós uma autoaceitação, um autoamor, que passa por uma autoobservação constante. Talvez a gente já tenha perdido muito tempo olhando para a vida dos outros, vendo o que os outros estavam fazendo, tentando descobrir o defeito dos outros. Talvez seja a hora da gente despertar para olhar para si mesmo e ver as nossas qualidades, os nossos defeitos também, e tudo bem. Você não está olhando para isso para saber se você é melhor do que ela, do que ele, do que eu. Não é para isso que a gente se olha. A gente se olha para se conhecer e para se posicionar de forma correta. Só isso. E a partir daí construir. É preciso a gente perder esse hábito de competitividade existencial, que assim a gente pode dizer. É preciso a gente agora assumir a encarnação como um momento de grupo, de parceria, de construção, todos juntos. É possível. Mas para isso tem que haver esse despertamento de cada um de nós.
para que entenda que isso é fundamental para a nossa felicidade, para a construção dessa felicidade. E, a partir desse momento, a gente agir de forma efetiva nessa construção. E aí nos afastando muito dessa culpa de carregar o mundo nas nossas costas e descontar isso nos ombros dos outros que vivem conosco. E tornarmos a nossa vida um pouco mais leve. Talvez fazendo a nossa vida passar a fazer sentido, que talvez não tenha feito sentido até hoje, porque a gente está preso nesse emaranhado, nessa teia de julgamentos, de condenações, de apontar muito o dedo. A gente ainda está muito nisso, como se isso fosse resolver o nosso problema. Não resolve. A gente fica parado com isso aí. A gente precisa focar mais no nosso crescimento. E esse crescimento passa necessariamente por esse encontro conosco, essa autodescoberta, que traz momentos felizes, com certeza, porque vocês vão ver que tem muita coisa boa junto com vocês, que vocês carregam, que vocês construíram ao longo da evolução de vocês, mas também vão ver e vão encontrar coisas que provavelmente vão desagradar vocês, mas que fazem parte do show e que todos, sem exceção, também têm. Eu vou dizer um sentimento aqui que eu tenho certeza que todos têm. Não sei se vou agradar. Pensou em amor? Não, não é amor. Também. Mas egoísmo. Vocês já pararam para pensar sobre o egoísmo? E se o egoísmo faz parte da vida de vocês, pensem sobre isso. Eu não preciso nem pensar. Não precisa nem pensar, sabe? Tá sério, né? Tem certeza? Isso. O que eu vou pensar? O egoísmo, ele permeia em várias situações do dia a dia. Mas em várias. Isso é ruim, Rubens? Não é ruim. É natural. Vamos começar a olhar o egoísmo com naturalidade. Nós fomos criados muito simples e ignorantes. Portanto, não sabíamos o que fazer. Fomos aprendendo na experiência, acerto e erro. E muitas vezes percebemos que era muito bom ter coisas. E depois fomos evoluindo mais e fomos evoluindo, não, vamos experienciando mais e percebemos que também a gente gostava de ter pessoas. No início foi assim, era ter, porque isso dava uma sensação, eu vou chegar lá, dava uma sensação de aconchego para a gente, de pertencimento, ter, e assim uma segurança. Pensa lá no Homem das Cavernas, a insegurança que era. Então, precisava de segurança. Então, ter dava segurança. E assim a gente foi construindo isso. E agora a gente tem que desconstruir essa coisa de ter. E a gente precisa desapegar disso. Hoje a gente ainda tem muito esse egoísmo dentro da gente de ter as coisas para a gente. Eu preciso ter, eu quero isso. E a gente fica como se isso fosse dar uma segurança para a gente. A gente tendo, possuindo, a gente está seguro, ninguém mexe com a gente. Ledo engano. Não é tendo as pessoas e se conquistando, compartilhando, é que nós vamos, de fato, nos libertando e, dessa forma, com essa liberdade, encontrando a segurança que a gente precisa ter. Eu espero ter estimulado em cada um de vocês para que leve ao longo da semana essa vontade, né, de se descobrir, de se olharem mais de perto, de perceber as nuances que estão nas suas palavras, nos seus gestos. Se observe. Por que você agiu daquela forma? Por que você fez aquilo? Por que você deu a mão para um, abraçou? Ou porque você pensou só em você naquele momento e não olhou para o outro? Observe essas coisas. Se percebam ali. E o que, de fato, está levando para você. E eu falo que smartphone é uma obsessão e ninguém acredita. E a agonia, a culpa. Viveu a culpa. Viu? Pronto. Vamos celular. Acalmou. Pronto, acabou. Isso acontece, Marcelo, nas melhores famílias. Então é isso, gente. Que a gente saia daqui menos culpado, eu espero. Que a gente se saia mais responsável diante da nossa vida, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos silêncios. Que nós possamos trazer
a vida para junto da gente, com toda a responsabilidade que a gente precisa ter diante da vida, mas sem culpa. Não carreguem o mundo nas costas de vocês. Vocês não merecem isso. Tá bom? Muita paz para vocês. Que assim seja.